Bom dia a todos, meu nome é André Vieira da Silva e hoje eu vou apresentar o contexto atual da IA generativa focado em usabilidade e assertividade. Esse é um desafio para o processo seletivo do Itaú. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre o sumário, né, que a gente vai focar principalmente nas ferramentas, usabilidades e assertividade em IA generativa. Vou começar com uma introdução, a definição da IA e também como que os modelos funcionam. Seguida da arquitetura moderna de aplicações com IA e estratégias para aumentar a assertividade com relação aos LLMs. E a confiabilidade em produção, usabilidade real, as aplicações práticas e as tendências e os próximos passos. Para começar, a definição. IA generativa é um ramo da inteligência artificial capaz de criar novos conteúdos, como textos, imagens, áudios, códigos e vídeos. No momento atual da IA generativa, se eu traçar uma linha do tempo, eu posso destacar 2022 como o ano em que foi lançado o ChatGPT pela OpenAI. Em seguida, outros modelos como o GitHub Copilot, que é voltado para desenvolvedor de código, e também, logo em seguida, depois o Claude pela Anthropic. E a Gemini pelo Google em 2023. Um destaque para 2024 é que 72% das organizações já usavam algum tipo de IA generativa em pelo menos em algumas das funções de negócio da corporação. Então, para generalizar o cenário, eu tenho aqui um gráfico para mostrar um pouco sobre a adoção da IA generativa nas empresas em 2024 por área. Então a gente consegue perceber que marketing teve um grande destaque, né, com o uso de IA generativa, mas ainda a gente pode perceber que em diversos setores ainda existe um grande potencial de crescimento. Por exemplo, estratégia e finanças corporativas, né, que existe um grande potencial de crescimento ainda. Agora, vou falar um pouco sobre os modelos. O que é basicamente um modelo que a gente chama de Large Language Model. Ele é um modelo de redes neurais, né? Então, ele simula uma rede neural. Então, para que eu possa treinar essa rede neural, esse LLM, eu preciso de uma grande quantidade de dados. Esses dados podem ser estruturados, textos, voz ou imagens, né? Então, esses dados são passados para o LLM. Então, tem o treinamento desse modelo. E logo em seguida, eu posso adaptar isso para as diferentes finalidades, como extração de informação, receitas, formulários, reconhecimento de objetos, reconhecimento de imagens, perguntas e respostas e análise de sentimento, né? Então, aqui eu tenho os principais modelos no mercado, né? Então, tem o ChatGPT, tem o Claude, tem o Gemini e tem a Llama, que esse aqui é um modelo mais open source. Então, o pipeline de um LLM, basicamente, é dado por essa estrutura aqui, né? Então, eu tenho, inicialmente, um prompt. Um prompt de entrada é uma pergunta, um input. Esse prompt é transformado num token, né? Então eu tenho um token que é basicamente uma cadeia de caracteres que é transformado em vetor, e esse vetor é trabalhado pela forma de um LLM, né? Ele faz uma transformação, fazendo cálculos de probabilidade para calcular o próximo token ou a próxima sentença de uma frase. Aí ele faz a previsão e depois ele tem a resposta. Então aqui eu tenho a resposta para aquele input inicial. Então a arquitetura moderna de aplicações de IA basicamente gira em torno dessa figura aqui. Eu tenho uma estrutura de dados, né, documentos. Eu tenho APIs. Essas APIs podem estar conectadas com diversas aplicações, como a internet ou coisas internas da corporação, da empresa. E tem um pipeline de dados. Esse pipeline de dados ele é focado em transformação,
processamento e carregamento de dados, basicamente, né? Então, como que tudo isso é orquestrado? Isso é orquestrado por um sistema que ele faz agendamento, validação e reprocessamento. Então, isso aqui é o que meu comanda, é o controle da arquitetura. Observabilidade. Isso é importante pelo fato de manter a arquitetura em produção, né? Então, meio que dá uma validade e ter um registro e governança da arquitetura, né? Você tem um controle. Então, qual que é a base da arquitetura? A base é os modelos. Os modelos onde eu tenho os LLMs, a parte de armazenamento de dados e, em seguida, as aplicações, como Prompt Engineer, os agentes e os APs, os apps de LLMs. Então, quais são as estratégias básicas para aumentar a assertividade em LLMs? Então, eu começo pela engenharia de prompt. Essa engenharia ela tem um foco de dar um roteiro para o LLM seguir. Então, seja específico no seu prompt para que o LLM ele seja guiado para uma resposta. Em seguida, um LLM sem contexto, ou no caso que a gente chama de RAG, existe uma alta chance de alucinação sem eu ter um contexto. Então, eu preciso de um contexto para que o LLM não aumente o seu grau de alucinação, né? Então, esse grau de alucinação é reduzido por alguns parâmetros, como baixa temperatura. Essa baixa temperatura está associada à criatividade do modelo. Então, quanto menor a temperatura, mais baixa a alucinação menor o grau de alucinação do modelo. Em seguida, é necessário você dar uma validação, né? Então, você tem que ter formas de controlar isso e para que nunca você possa confiar apenas na saída textual. Você tenha uma forma de validação desse LLM, né? E uma forma é criar um dataset de validação com as respostas que você espera do modelo, né? Então você tem uma forma de validar as respostas do modelo. Então, a cadeia de prompts e agentes é uma maneira de você estruturar a sua arquitetura em tarefas separadas. Ou seja, você aumenta a assertividade da sua arquitetura pelo fato de que você tenha caixinhas separadas em que cada caixinha faz uma tarefa e logo, consequentemente, você tem um aumento da assertividade com relação a um modelo. Observabilidade. Monitorar a taxa de erro. Então, um modelo ele não pode simplesmente... Eu posso dar um prompt e deixar ele rodando sozinho. Eu preciso monitorar para que eu consiga controlar essas taxas de erro. Quanto menor a taxa de erro, mais assertividade eu tenho no modelo. Então, design probabilístico. Esse design ele foca principalmente em reduzir a entropia do espaço da resposta. Então, como a gente tinha falado anteriormente, quando você tem um prompt bem estruturado, com exemplos, você reduz essa entropia do espaço de resposta, consequentemente aumenta a assertividade. Confiabilidade. Então, quando eu tenho um modelo em produção, preciso de uma confiabilidade. O meu usuário ele precisa ter uma confiança no que ele está usando, né? Então, para que eu tenha essa confiança no modelo, eu preciso ter disponibilidade. O meu modelo tem que estar disponível para ser utilizado. Ele tem que ter uma resiliência. Ele tem que ter uma observabilidade, uma recuperação automática caso dê algum erro. Então, esses erros eles já têm que ter previsto na estrutura da arquitetura. A previsibilidade, né? Então, eu tenho que prever esses erros. Usabilidade em sistemas IA. Eu preciso ter um sistema que tenha uma clareza na interação. Tempo de resposta, controle do usuário, confiança e transparência. E quais são as principais, duas das principais aplicações hoje? Eu vejo uma, por exemplo, que está voltada até para o setor corporativo, que é o atendimento inteligente. O que é esse atendimento inteligente? Eu tenho um problema nas empresas, que é basicamente uma base enorme de documentos, PDFs, todos os tipos de documentos,
textos, áudios, mas que ninguém consegue encontrar uma informação a respeito de uma determinada pergunta. Qual seria a solução? A solução seria indexar esses PDFs ou documentos, contratos, normas em um banco vetorial. Esse banco vetorial ele guarda não somente os dados, mas guarda um significado desses dados, um valor semântico. Então, a busca ela é muito mais estruturada e muito mais eficiente, né? Quando eu tenho um RAG com um LLM, eu tenho um sistema muito mais eficiente, focado em quê? Uma resposta mais assertiva. E isso tem diversas aplicações hoje em dia. Por exemplo, o sistema jurídico, suporte técnico, RH e o compliance de uma empresa. Outro tipo de aplicação seria a automação de relatórios financeiros. Uma aplicação seria a geração automática de relatórios gerenciais. Então, tem um chefe, ele pede um relatório sobre determinados assuntos relacionados ao business da empresa. Então, eu posso fazer extração de dados, né, SQL, posso fazer um agente de LLMs, focado na geração de insights a respeito do modelo de negócio da empresa e focado na importação de PDFs. Então, posso fazer um sisteminha, uma ferramenta que já manda um e-mail para os clientes ou para os stakeholders da empresa, né? Isso reduz o custo operacional. Quais são as tendências e os próximos passos agora, né? Então, o que a gente percebe é que os sistemas agora, a gente sempre busca um sistema baseado em agentes, onde você tem uma orquestração de ferramentas voltadas para a resolver um problema. Por exemplo, IA integrada ao produto, ou seja, um chatbot, por exemplo. Ou a governança e regulamentação de dados dentro de uma empresa. A arquitetura orientada a dados. E a mais automação empresarial, né, que foi um dos exemplos que eu acabei de falar. E a multimodal. A multimodal seria um LLM voltado para geração de vídeo, texto, código e todas as finalidades relacionadas à IA. Para finalizar, gostaria de contextualizar o seguinte: nós não estamos mais num cenário em somente usar a IA. Nós estamos no momento numa camada operacional. O que essa camada operacional busca? Ela busca precisão, controle, confiabilidade, usabilidade e assertividade. Muito obrigado pela atenção, e esse foi o case do processo seletivo do Itaú. Aqui eu deixo o link do meu site e é isso. Muito obrigado.